Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 a 27. Tiago 1, 19 a 27. Nós meditamos nesse texto no retiro e é uma continuação da exposição anterior, que está inclusive disponível no YouTube da igreja. Aqueles irmãos que não assistiram, que foi a exposição de Tiago capítulo 1, dos versos 2 a 4 e de 12 a 15, que está intitulado Tentação, Convite para Pecar e Provação, Teste à Nossa Fé. Então, aqueles que não assistiram, não estavam no domingo que foi exposto por mim, essa mensagem está disponível já no YouTube da igreja. Pode ter acesso a essa exposição anterior. Então, essa vai ser uma continuação. Na exposição anterior, eu já dei uma introdução do livro de Tiago, do seu autor, dos propósitos desse livro, o que Tiago queria expor, o contexto histórico, teológico. Então, a gente vai se deter mais nesta manhã no próprio texto em si. Então, Tiago 1, 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo irmão, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Oremos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, por meio dessa exposição, que a Tua igreja venha entender o propósito, ó Deus, e ó Deus, que nós venhamos a render graças a Ti em todo o tempo. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, essa mensagem eu intitulo, para aqueles que estão anotando, A Palavra de Deus e a Verdadeira Religião. A Palavra de Deus e a Verdadeira Religião. Nós vivemos em um tempo de grande acesso à informação, mas pouca transformação genuína. Nunca antes, irmãos, foi tão fácil ouvir sermões. Nós temos muitos sermões de várias igrejas no YouTube, nas redes sociais. Nós temos artigos cristãos e podemos participar de estudos bíblicos. Porém, se fôssemos medir o crescimento espiritual apenas pelo volume de conteúdo que consumimos, nós deveríamos estar vivendo o maior avivamento da história, não é verdade? No entanto, a falta de compromisso com o Senhor Jesus e com o genuíno evangelho, o individualismo e a falta de compromisso com os imperativos morais da fé cristã, elas apontam o contrário. A realidade nos mostra que há um grande abismo entre conhecimento
e a prática. Muitos cristãos possuem uma fé superficial, baseada apenas em ouvir, mas não em viver. Esse fenômeno não é novo. Nos dias de Tiago, já havia pessoas que achavam que apenas conhecer as Escrituras era suficiente. Eles eram religiosos de nome, mas não de coração. Ouviam a palavra, mas não deixavam que ela as transformasse. O problema principal não é a falta de exposição à verdade, mas a falta à resposta a ela. Podemos nos tornar tão acostumados a ouvir sermões e ler a Bíblia, que ao invés de sermos transformados, nos tornamos indiferentes. Ao que parece, pelo menos no que diz respeito às igrejas de tradição reformada, nosso maior perigo não é a ignorância da palavra, mas a familiaridade sem compromisso. O livro de Tiago, que pode ser considerado um dos livros mais práticos da palavra de Deus, confronta essa mentalidade. Seu tom direto e desafiador nos chama a uma fé autêntica, que não se limita ao intelecto, mas transborda em atitudes. Tiago mostra as nossas atitudes, especialmente para com a palavra de Deus, demonstrando a genuinidade da nossa fé. O que Tiago, então, ensina nesse texto, ele pode ser resumido em 3 perguntas que devemos nos fazer. Estou ouvindo a palavra de Deus com atenção e humildade? Estou aplicando o que aprendo ou apenas enganando a mim mesmo? Minha vida reflete um cristianismo verdadeiro que controla a língua, cuida dos necessitados e se mantém santo? A resposta a essas perguntas, queridos irmãos, revelará se a nossa fé ela é verdadeira ou meramente superficial. A fim de respondermos honestamente, nós vamos examinar que atitudes caracterizam a religião verdadeira. No texto que lemos, Tiago ele vai apontar 3 atitudes. E aí, a primeira atitude, o primeiro ponto da nossa mensagem nesta manhã, é ouvir a palavra com atenção. Ouvir a palavra com atenção. Se nós vermos aí no versículo 19, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A primeira atitude fundamental para um cristão autêntico é ouvir a palavra com atenção e humildade. Tiago nos ensina que o modo como ouvimos a Deus influencia diretamente o modo como vivemos a nossa fé. Para que a palavra produza transformação, precisamos atentar para 2 perigos e entender qual a postura essencial. O primeiro perigo é o perigo da precipitação, onde ele fala aí, seja pronto para ouvir, tardio para falar. A sabedoria bíblica sempre valorizou o ato de ouvir. O próprio livro de Provérbios diz, lá em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Também em Provérbios 22:17 fala que inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Vivemos em uma era, irmãos, onde as pessoas querem ser ouvidas, não é verdade? Mas poucas querem ouvir. Muitas vezes isso acontece conosco, com cada um de nós. As redes sociais são um exemplo disso. Todos têm algo a dizer, mas poucos param para aprender. No Antigo Testamento, a frase que mais se repetia, a frase mais repetida por Deus ao seu povo era: ouve, Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio 6:4. Jesus ele também usava a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15.
Como está a sua disposição para ouvir, irmãos? Você tem buscado a palavra de Deus com fome espiritual ou apenas um costume religioso? Um outro perigo é o perigo da ira como barreira para ouvir a Deus. Quando ele fala aí, tardio para se irar. Tiago nos alerta que a ira impede a verdadeira justiça de Deus em nossa vida, no verso 20. Mas o que a ira tem a ver com ouvir a palavra? A ira aqui não é apenas a raiva explosiva, mas também uma atitude defensiva diante da correção de Deus. Quando ouvimos um sermão que confronta o nosso pecado, qual é a nossa reação? Muitas vezes resistimos, não é verdade? E nos justificamos. Outras vezes ficamos ofendidos quando Deus expõe algo errado em nós. Ao invés de deixarmos que a palavra nos molde, nos iramos contra ela. O coração endurecido, ele rejeita a voz de Deus. E foi o que aconteceu com os fariseus diante de Jesus. Ao invés deles se arrependerem, o que foi que eles fizeram? Eles ficaram irados. Eles planejaram matar o nosso Senhor. Nós podemos trazer um exemplo bíblico também. Jonas, ao pregar em Nínive, o que foi que aconteceu? Ele ficou irado contra o Senhor, porque Deus mostrou misericórdia ao povo. A sua ira revelou um coração resistente ao propósito divino. Como você reage quando a palavra de Deus confronta a sua vida? Você aceita a correção com humildade ou resiste com ira? Então, temos a postura essencial aqui, o coração receptivo. Quando ele fala, despojando-vos de toda a impureza, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Aqui Tiago usa uma linguagem agrícola. Ele nos convida a remover os obstáculos, que é a impureza, a maldade, e a receber a palavra como uma semente plantada em nós. Jesus usou uma metáfora semelhante na parábola do semeador, como vemos lá em Mateus 13, de 1 a 23. A semente, que é a palavra, não frutifica em um solo cheio de pedras, não é verdade? Nem entre espinhos ou endurecido. O solo fértil é aquele que recebe a palavra e aguarda no coração. O termo impureza, no original grego, tem o sentido de sujeira moral e espiritual. E antes de ouvirmos a palavra, precisamos remover as distrações e o pecado que endurecem o nosso coração. Tiago também nos chama a receber a palavra com mansidão, ou seja, com humildade e prontidão para aprender. Você tem preparado o seu coração para receber a palavra? Há algum pecado ou distração que impede a palavra de frutificar em sua vida? Irmãos, que possamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar, para que a palavra de Deus produza frutos abundantes em nossas vidas. Então, chegamos ao segundo ponto dessa mensagem. Praticar a palavra com diligência. Verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Após nos ensinar a ouvir a palavra com atenção, Tiago ele mostra a importância de praticarmos a palavra. E ele nos adverte sobre um grande perigo, que é ouvir sem praticar. Muitos cristãos vivem no auto-engano, achando que apenas conhecer a Bíblia os torna espiritualmente maduros. Mas Tiago ele é direto. Ele diz que se não aplicarmos a palavra, estamos apenas nos iludindo. Esse ensino é um alerta sério para nós, igreja. Hoje há um grande contraste entre o número de Bíblias, não é verdade, que possuímos. Se eu fizer um levantamento aqui,
Muitos dos irmãos vai ter mais de uma versão da Bíblia em casa. 2, 3, 4, né? Mas quanto realmente obedecemos ao que elas ensinam? Podemos ter acesso às Escrituras em diversas versões, ouvir inúmeros sermões, participar de estudos bíblicos, mas se não praticarmos, de nada isso vai adiantar. Tiago nos apresenta 3 verdades fundamentais sobre praticar a palavra com diligência. A primeira verdade que eu coloco é o perigo do auto-engano, que ele fala aí no verso 22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra enganando-vos aqui, no grego, significa raciocinar de forma errada, iludir-se com falsas conclusões. O auto-engano, ele ocorre quando pensamos que o simples ato de ouvir a palavra já nos torna espirituais. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos, né? Novamente, os fariseus eles conheciam as Escrituras profundamente. Quando nós lemos, nós vemos isso. Mas eles não praticavam. Jesus os confrontou dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, quando ele fala lá em Mateus 22, 29. Muitos confundem conhecimento com obediência. Podemos saber, irmãos, versículos decorados. Podemos entender as doutrinas e ainda assim viver longe de Deus. Jesus, ele advertiu que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas Ele os rejeitará, porque não praticaram a vontade do Pai. Você está apenas ouvindo sermões e lendo a Bíblia, sem realmente mudar o seu comportamento? Seu cristianismo é apenas teórico ou ele é prático? A segunda verdade fundamental aqui é a palavra ela como um espelho. A palavra é como um espelho. Quando ele fala no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Tiago usa uma metáfora aqui poderosa. A Bíblia como um espelho. E o que um espelho faz, irmãos? Ele reflete a nossa imagem, né? E nos mostra como estamos de verdade. Se há sujeira em nosso rosto, o espelho não remove. Apenas ele vai revelar. O que fazemos ao ver algo errado? Nós corrigimos ou ignoramos? Realmente, quando nós estamos de frente ao espelho, a nossa tendência é nos organizarmos, né? Arrumar o cabelo, nós vamos para o trabalho. Quando nos viramos, saímos, esquecemos ou lembramos pouquíssimo do que vemos no espelho. Um exemplo da palavra de Deus, o jovem rico, lá em Marcos 10, 17 a 22. O jovem rico, ele ouviu a palavra diretamente da boca do próprio Senhor Jesus, mas saiu triste, por quê? Pois ele não quis obedecer ao que ouviu. O problema não está no espelho, e aqui, espelho que eu digo, a Bíblia, a palavra de Deus, mas na atitude de quem lê. Quando você lê a Bíblia e percebe algo em sua vida que precisa mudar, você age ou simplesmente ignora? A terceira verdade fundamental, irmãos, é a obediência traz verdadeira liberdade. Quando ele fala no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui Tiago apresenta um contraste. O verdadeiro praticante da palavra encontra liberdade. No mundo, obediência e liberdade parecem opostas.
Mas no reino de Deus, obedecer a palavra é o que realmente nos liberta. Jesus ele disse: "E conhecereis a verdade vos libertará", em João 8,32. Muitos veem a Bíblia como um fardo, ou uma lista de regras. E eu acredito que muitos aqui já pensaram assim, ou já ouviram alguém falar assim. Como que você segue a Bíblia? Lá são regras, regras e mais regras, né? É um fardo isso. Mas Tiago chama de lei perfeita e da liberdade. Um exemplo prático, irmãos. Imagine um peixe fora d'água. Imagine aí. Ele pode pensar que liberdade é sair do rio. Mas logo ele perceberá que sua verdadeira liberdade está em viver dentro dos limites que Deus impôs para ele. Ou seja, a água é o limite do peixe. O mesmo acontece conosco. Só somos livres quando vivemos dentro da vontade de Deus. A prática contínua da palavra nos transforma. O texto diz, lá no verso 25, "E nela persevera". A vida cristã, ela não se resume a um momento de obediência, mas a um compromisso diário. Você enxerga a palavra como um fardo ou como um meio de verdadeira liberdade? Você tem perseverado na prática da palavra de Deus, da Bíblia? Ou apenas tenta obedecer ocasionalmente? Irmãos, nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, vivendo a verdadeira liberdade que Deus deseja para nós. Então, para aqueles que estão anotando, eu irei apenas repetir os pontos, né? Desse primeiro ponto. Eu falei sobre ouvir a palavra com atenção, mas para ficar anotado, né? O perigo da precipitação dentro do primeiro ponto, o perigo da ira como barreira para ouvir a Deus, a postura essencial, o coração receptivo. No segundo ponto eu falei sobre praticar a palavra com diligência, e dentro dele nós falamos sobre a primeira verdade fundamental, que é o perigo do autoengano. A segunda verdade fundamental, a palavra como espelho. E a terceira verdade fundamental, a obediência traz verdadeira liberdade. E aí, irmãos, nós entramos então no terceiro ponto da nossa mensagem, que é viver uma religião pura. Viver uma religião pura. Após nos ensinar que devemos ouvir a palavra com atenção e praticá-la com diligência, Tiago ele conclui este trecho mostrando o que significa viver uma religião pura. Muitas pessoas possuem a ideia distorcida do que significa ser religioso, não é verdade? Para alguns, religioso é apenas cumprir rituais, frequentar cultos e ter conhecimento bíblico. E muitas vezes até pensamos dessa forma, não é? Mas Tiago nos mostra que a verdadeira religião, ela não é teórica. Ela é visível no mundo como vivemos. Aqui ele destaca 3 marcas essenciais de uma fé verdadeira. A primeira é o domínio da língua. A segunda é a compaixão pelos necessitados. E a terceira, a santidade diante do mundo. Então a primeira, o domínio da língua. Né? No verso 26, essa é a primeira marca essencial de uma fé verdadeira. Domínio da língua. A religião que não engana a si mesmo. O verso 26 fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A primeira evidência, irmãos, de uma religião vazia é a falta de controle sobre as palavras. Tiago ele adverte que há pessoas que acham que são religiosas, mas a maneira como falam revela o contrário.
Portanto, o domínio da língua é um teste crucial para a religião verdadeira. Como conhecemos muitas pessoas que se dizem cristãs por aí, né? Mas quando eles falam, eles revelam um coração totalmente contrário à religião verdadeira. O poder da língua, ela pode edificar ou destruir. Mais à frente, Tiago dedica um capítulo inteiro ao perigo da língua. O capítulo 3 de Tiago. E conferem com isso as palavras do sábio. Em Provérbios 18, 21, vai falar que a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras podem curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar, aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Os pecados, nós temos vários pecados comuns da língua. Eu cito alguns aqui. A fofoca e a calúnia. E aí Provérbios 16, 28 vai falar: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, fofoca e calúnia. Também palavras precipitadas. Provérbios 29, 20. Ele vai falar: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Também outros pecados comuns da língua, a mentira e a falsidade. Efésios 4, 25 vai falar que, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Também, um outro pecado são palavras de destruição. E Tiago, aqui no capítulo 3, no verso 9, está bem aí vizinho, se você quiser abrir, ele vai dizer: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, ou seja, as palavras. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Também temos o autoengano religioso. Tiago, ele afirma que aqueles que não controlam a sua língua enganam a si mesmo. Isso significa, irmãos, que podemos pensar que estamos bem espiritualmente, quando, na verdade, nossa fala revela um coração distante de Deus. Jesus, ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. Como estão suas palavras? Elas refletem um coração cheio de Deus ou um coração contaminado pelo mundo? A segunda marca essencial de uma fé verdadeira é a compaixão pelos necessitados, a religião que serve. Compaixão pelos necessitados, a religião que serve. A primeira, só para aqueles que estão anotando, caso eu tenha falado muito rápido, é o domínio da língua, a religião que não engana a si mesmo. E a segunda, que é esta que eu irei falar, é a compaixão pelos necessitados, a religião que serve. Então, a religião, verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago destaca um dos aspectos mais práticos da verdadeira fé: o cuidado com os necessitados. Por que os órfãos e viúvas que Tiago cita aqui? No contexto bíblico, órfãos e viúvas representavam as pessoas mais vulneráveis da sociedade. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao seu povo que cuidasse deles. E aí você pode depois ler em casa, Êxodo 22, 22, 23, capítulo 22, versos 22 e 23 de Êxodo, e Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, vai falar sobre isso, a ordenança de Deus para cuidar deles. O próprio Deus, ele se apresenta como pai dos órfãos e juiz das viúvas, lá em Salmos 68, 5. A fé, ela se manifesta em obras, irmãos. Tiago 2, 14 ao 17, ele ensina que fé sem obras é morta. 1 João 3, 17 vai falar que, ora, aqueles que possuem recursos deste mundo
e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Jesus, ele ensinou que o amor ao próximo é o segundo maior mandamento, lá em Mateus 22, 39. E aí nós temos o exemplo de Cristo. Jesus, ele não apenas pregou. Você vai lembrar que Jesus, ele tocou leprosos, ele alimentou os famintos, ele cuidou dos pobres. Ele disse: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Lá em Mateus 25, 40. O cristianismo verdadeiro, irmãos, se manifesta no amor prático. E aí nós podemos fazer uma aplicação prática para nós, como igreja, como terceira igreja. Quem são os órfãos e viúvas ao nosso redor? Nos nossos dias de hoje, quem são os órfãos? Eu coloco até entre parênteses. Talvez nós não temos, de fato, órfãos e viúvas. Mas nós temos pobres, nós temos desabrigados, ou idosos abandonados, crianças sem família, pessoas solitárias. Nós temos em nossa congregação, é algo para nós refletirmos. E como podemos, então, praticar isso? Nós podemos ajudar financeiramente. E a terceira igreja louva ao Senhor por isso, porque ela tem feito isso. Ela é uma igreja que tem sustentado os necessitados. Mas nós podemos também oferecer tempo e atenção aos idosos, por exemplo. Às vezes o idoso precisa de alguém para conversar. Ou até algum irmão está passando por alguma situação. Nós podemos nos envolver em projetos sociais, nós podemos nos envolver em missões. Então, nós temos uma série de situações que nós podemos trabalhar, de fato, na obra do Senhor. Sua fé, ela tem se manifestado em compaixão real? Ou apenas em palavras vazias? A terceira marca, irmãos, a terceira marca essencial de uma fé verdadeira é a santidade. A religião que se mantém pura. A santidade, a religião que se mantém pura. A parte B do verso 27 fala que, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. A última característica da religião verdadeira é a santidade pessoal. E o que significa, então, incontaminado do mundo? Mundo aqui, irmãos, não se refere à criação de Deus, mas ao sistema pecaminoso contrário à vontade de Deus. E aí 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12,2 fala também: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí nós temos o perigo da contaminação espiritual. O pecado, ele não corrompe de uma vez, não é verdade? Mas ele tem uma forma sutil, ele é progressivo. Um cristão contaminado pelo mundo, ele vai priorizar valores terrenos acima do reino de Deus. Ele tolera o pecado e se acostuma com a imoralidade. Ele vive mais parecido com o mundo do que com Cristo. Então, o pecado, ele é sutil. Ele não se demonstra de uma hora para outra. Os irmãos sabem disso. E como nós podemos nos guardar incontaminados? Nós temos o poder do Espírito Santo. Gálatas 5,16 vai falar: andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais eu me encho com o Espírito Santo, mais eu vou detestar o pecado. Também pela palavra de Deus, João 17,17 vai falar: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E também, meus irmãos, pela vigilância e oração. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Então, quando caímos em pecado, nós deixamos de nos encher com o Espírito Santo, nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós deixamos de ser vigilantes, nós deixamos de orar, e isso não é de uma hora para outra, não é verdade? Isso é progressivo. E aí o pecado vai tomando conta do nosso coração. E quando vemos, estamos atolados nele. Onde estão as suas prioridades? O que tem influenciado mais a sua vida? A cultura do mundo ou a palavra de Deus? Você tem buscado viver em santidade ou está se conformando com os padrões do mundo? Irmãos, que possamos viver uma religião pura e verdadeira, para a glória de Deus. E aí eu entro na conclusão dessa mensagem. Essa mensagem que eu intitulei Uma Religião Viva e Verdadeira. Tiago, ele nos confronta com a essência de uma fé genuína. Ele nos mostra que o verdadeiro cristianismo não se limita ao conhecimento teórico. É importante conhecermos a teoria, mas nós temos que manifestar essa teoria em uma vida transformada. Trazer isso para a prática. Ouvir a palavra, praticá-la diligentemente e viver uma religião pura são marcas fundamentais da fé cristã. Essa deve ser a nossa marca como cristãos. Essa mensagem, irmãos, nos leva a uma autoavaliação honesta. João Calvino, o grande reformador, ele afirma: a fé sozinha ela justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Ou seja, a verdadeira fé sempre se manifesta em frutos visíveis. Tiago, ele não contradiz a doutrina da justificação pela fé, mas reforça que uma fé genuína inevitavelmente se traduz em obediência e santidade. Outro reformador, outro teólogo, Jonathan Edwards, disse: a graça verdadeira sempre produz frutos visíveis. Se não houver evidências de transformação, não há evidências de fé. E isso nos desafia, irmãos. Como temos vivido a nossa fé? Será que temos apenas ouvido sermões e estudado a Bíblia, sem permitir que a palavra ela molde a nossa vida? Que não percamos, irmãos, de vista a graça que nos perdoa, a graça que nos restaura, a graça que nos capacita a viver essa verdadeira religião. E isso, irmãos, não vem de nós, mas do poder de Cristo que habita em nós por meio do seu Espírito. Portanto, em vez de confiarmos em nosso próprio esforço, que possamos nos render diariamente à ação do Espírito, buscando nele força para viver essa fé genuína. Que possamos viver uma religião pura e verdadeira, refletindo Cristo em todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Oremos. Que precioso é, Senhor Deus, estudarmos a Tua palavra, meditarmos nela dia e noite, mas demonstrar tudo isso na nossa vida cristã, vida prática, testemunhando aos outros, não somente de palavras, mas também de ação. Ó Deus, faz-nos, ó Deus, crentes, compromissados com o Senhor, crentes que buscam se encher do Teu Santo Espírito, buscam os meios de graça, buscam viver uma vida de leitura, de oração, mas também de fé prática. Ó Deus, acudindo os necessitados, tendo tempo uns para com os outros, ouvindo uns aos outros, nos congratulando juntos, ó Pai. Façamos, ó Deus, crentes
que, ó Deus, de fato se importam com o Evangelho, com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. E, ó Deus, que venhamos, ó Deus, glorificar, engrandecer o Teu santo nome. Faz-nos, ó Deus, lembrar das coisas do alto, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração, Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.